Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais um encontro, a mais uma aula dessa nossa jornada de formação de consultores de People Analytics com o Power BI. E na aula de hoje nós vamos ter uma aula diferente, nós vamos abordar um assunto muito em destaque hoje, que é ferramentas que facilitam na construção de soluções que as empresas precisam, que os consultores precisam. E eu quero apresentar para vocês uma ferramenta excepcional no code, ou seja, que te permite criar aplicativos sem você ter a necessidade de programar, de codificar. E quero apresentar também uma oportunidade de se inscrever na primeira turma que eu vou lançar dessa ferramenta. Então hoje eu quero fazer um aulão com vocês, construindo um aplicativo do zero, para que vocês vejam o poder que essa ferramenta tem e também apresentar para vocês aí a primeira turma que eu vou criar para formar pessoas profissionais que queiram construir aplicativos sem codificar. Então, vamos lá para a nossa aula hoje. Então, vamos lá, galera. Como eu falei, essa ferramenta ela é uma ferramenta no code, ou seja, você consegue construir aplicativos, consegue construir softwares que te permitem construir soluções para as empresas. Então, você que vai atuar aí como consultor ou que já trabalha em uma organização e que enxerga ali problemas, dificuldades no dia a dia, necessidade de automação, de otimização de processos, ferramentas como essa aqui são excepcionais, são essenciais para você conseguir chegar nessa solução. Agora, por que essa solução? Por que essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês? Você pode pesquisar aí, você vai achar N outras ferramentas. Das que eu testei, das que eu experimentei, essa foi a que eu achei mais aderente às realidades, aos problemas que eu encontrei no mercado, com os meus clientes, nas empresas que eu atuo, e até internamente. Então, por exemplo, aqui nessa tela ó, tem vários aplicativos que eu já criei e que no curso que eu vou lançar a respeito dessa ferramenta, eu vou ensinar alguns desses cases, como construir algumas dessas aplicações, desses apps, para você utilizar nos seus clientes também, ok? Que ferramenta é essa? O nome da ferramenta é Glide, tá? Glide. Vou escrever aqui na tela. Glide. Como que você vai acessar o Glide? Você vai procurar aí no Google pelo site glideapps.com, tá? Você pode criar uma conta gratuita, tem algumas limitações na conta gratuita, mas dá para estudar tranquilamente, criar, ensaiar os seus aplicativos tranquilamente com a versão gratuita, tá? Criar seus projetos, criar portfólio, tudo com a conta gratuita, com praticamente nenhuma limitação para a criação de projetos, tá? Então, acessa aí, já faz o seu cadastro, prepare aí a sua conta, porque hoje nós vamos criar um aplicativo simples, mas muito poderoso. Por exemplo, um aplicativo de registros de treinamento, para que você possa computar as horas de treinamento que o seu colaborador faz. Alexandre, para que eu vou criar um aplicativo disso? Só para a gente exercitar a didática aqui e exercitar a ferramenta. Mas também pode ser útil, porque você pode disponibilizar para o seu cliente ou para as lideranças registrarem ali os treinamentos que estão realizando os colaboradores e centralizar essa informação em uma base de dados que depois você pode construir projetos aí do Power BI para poder consumir essas informações que os seus clientes, as lideranças da sua empresa vão fazer o input ali na ferramenta, beleza? Então, a ferramenta, já falei qual é a ferramenta, onde você pode se cadastrar para utilizar ela, e agora eu vou fazer um overview da ferramenta e construir também o nosso primeiro projeto utilizando essa ferramenta, o Glide. Então essa aqui é a página inicial do Glide, quando você fizer o seu cadastro, provavelmente ele vai cair numa tela parecida com essa, só que sem os aplicativos. Ele vai te sugerir muitas vezes alguns aplicativos, templates que você pode implementar. Então você vai ter a opção aqui de buscar templates, tá? No próprio site, no próprio marketplace do Glide, você vai ter a opção de buscar ali templates prontos que você pode aplicar no seu dia a dia. E serve também para fins didáticos, para que você exercite algumas questões, para que você possa se familiarizar ainda mais com a ferramenta, tá? Então, se você achar lá algum template que tem a ver com o que você precisa, você pode ir lá e
e fazer o download. Alguns são gratuitos, alguns são pagos, e aí também é uma oportunidade que eu vou destacar depois, essa oportunidade de templates com o Glide, beleza? Aqui, ó, quando a gente acessa aqui no menu lateral Templates, tem aqui um Template Store, e aí vão ter N aplicativos ali prontos, alguns deles, como eu falei, gratuitos, que você pode baixar, tanto para utilizar como para exercitar a didática, exercitar ali o aprendizado com a ferramenta, ok? Ó, pode ver que alguns são pagos, tá? Vai ter um custo, mas muitos deles são gratuitos, beleza? E tem diversos modelos, inclusive para a gente aí que é da área de RH, tem alguns exemplos bem interessantes ali, ok? Mas vamos falar agora da ferramenta. Então eu vou criar aqui um projeto, que é a melhor maneira da gente aprender é praticando, entendendo o funcionamento de alguns recursos e depois praticar, colocar a mão na massa para criar nossos próprios aplicativos, ok? Então eu vou criar aqui um novo projeto. Aqui são algumas ferramentas que você vai ter quando você fizer a sua ferramenta, quando você fizer o seu cadastro, perdão, na ferramenta. Você tem a opção de visualizar aqui os seus projetos, do lado direito aqui, os projetos. Tem também as estatísticas de uso dos seus aplicativos, os pagamentos, né, do seu plano e também os seus templates que você criou dentro da ferramenta. E tem a opção de você trabalhar com times. Às vezes você está num projeto e vai envolver outros usuários para te ajudar a criar o aplicativo, a ferramenta não, perdão, o aplicativo dentro da ferramenta. Então tem o João que está lá na Índia, por exemplo, e estou num projeto junto com ele. Eu posso inserir ele no meu time e compartilhar ali a criação da aplicação junto com ele, com outros times e assim por diante. Então você pode criar vários times, por exemplo, desse projeto aqui do SESMIT. Eu vou chamar um técnico de segurança para me dar assessoria técnica. Aí eu vou criar um time com ele para fazer esse aplicativo. Já o da avaliação na Inbox vai ser com um especialista em avaliação e assim por diante, ok? Então vamos lá, para criar um aplicativo novo, não tem mistério, basta vir aqui na primeira opção, New Project, e clicar no mais em. Ele pergunta aqui como que você quer iniciar a construção do seu projeto, já com a interface mobile ou no formato desktop, ou seja, no formato web, tá? Eu vou nomear aqui meu projeto, vou botar aqui registro de treinamentos. Depois você pode bolar um nome, bolar uma logomarca, como eu fiz com alguns aplicativos aqui, para ficar mais atrativo para o público, né? O aplicativo registros de treinamento pode ser intuitivo, mas às vezes não é um nome tão comercial. Vou clicar aqui em continuar. E aí aqui ele já me apresenta as opções de conexão com os dados. Aqui você tem a opção de utilizar a própria estrutura da ferramenta do Glide. Você tem a opção de utilizar uma Google Sheets. E você tem a opção de utilizar o próprio Excel sincronizado, tá? Essas opções aqui, ó, essas 4 opções te permitem ter uma conexão sincronizada com um arquivo. Então aqui na primeira opção já é na própria estrutura da ferramenta do Glide. Aqui você conecta ao seu G Drive, lá as suas planilhas do Google Drive. Aqui você conecta no seu OneDrive Business, ok? Para poder conectar na sua planilha. E aqui é o Airtable. Se você pesquisar aí, você vai entender o que é o Airtable, como que ele funciona. Então, nota que você tem 4 opções super poderosas aqui para armazenamento dos dados do seu aplicativo, ok? Mas se você quiser subir um arquivo da sua máquina, você tem essa opção aqui embaixo para poder fazer o upload da sua planilha. E aí tem alguns formatos permitidos, ó. XLSX, CSV, ODS, que é o arquivo do Office livre, né? Aqueles Offices que são open source, ok? Nós vamos importar aqui uma planilha. Na verdade, eu vou pegar do meu Excel sincronizado, porque está no meu OneDrive Business, mas você pode importar. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Vocês podem importar da máquina de vocês, que é aquela outra opção, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos fazer do jeito que vocês vão fazer para não restar dúvidas, né? Então, vir aqui em projetos, aplicativos, treinamentos. E vou fazer o upload aqui da nossa planilha. Qual é a desvantagem aqui? Não vai estar sincronizado, né?
Então, os registros, os inputs que você fizer não vai alimentar essa planilha, tá? E vice-versa, se tiver alguma alteração na planilha, não vai alimentar o aplicativo, você precisaria fazer uma rotina de sincronização, beleza? Então, ó, depois de importar, nós já viemos aqui para dentro da ferramenta de construção. Aqui, comumente, os aplicativos trabalham com 3 áreas, uma área de organização das informações, uma área de trabalho e uma área de configurações, parecido lá com o Power BI. Lá no Power BI nós não temos do lado direito aquelas 3 opçõezinhas, no meio a área de trabalho e do lado direito aquelas opções de configuração, de construção de visões, de visuais, de medidas e tudo mais. Parecido aqui também. Aqui em cima nós temos 3 opções de visualização da área de trabalho aqui, dessa área do meio, que é Data, Layout e Actions. O que é isso? Primeiro, Data, como o próprio nome diz, é Data, né? Não é data, não é tempo, né? Não é dia, mês, nada disso. São os dados realmente. E aqui eu consigo ver todas as nossas fontes de dados. Ó. Um detalhe importante é que quando a gente importou o nosso Excel, ele trouxe as informações para dentro da estrutura do Glide. Então, embora eu tenha importado um arquivo de Excel, eu estou usando a estrutura da ferramenta do Glide. Ele cria planilhas dentro da própria estrutura dele, tá? A partir do momento que você importou aquela informação. E aí acaba ficando ligado apenas à estrutura deles. Você não consegue sincronizar novamente com aquela planilha que você importou, beleza? E aqui estão as planilhas. Ó. Eu tenho uma planilha com treinamentos, com os tipos de treinamento, com empresas e com funcionários. Tá? E nós vamos relacionar essas informações para criar um aplicativo de registros de treinamento. Beleza? Sempre que você cria um aplicativo, automaticamente a ferramenta cria uma tabela de usuários para que você tenha o controle de acesso, possa criar regras de acesso dentro do sistema. Então ele já cria aqui uma tabela com usuários, aqui está só com o meu usuário e você pode ir adicionando novos usuários, ok? A outra opção de visualização que nós temos aqui é a de layout, que é propriamente dito onde você vai construir as telas. Então, notem o que ele fez aqui. Aqui ele já trouxe para a gente as tabelas que nós criamos e a tabela de usuário que ele mesmo criou e está trazendo aqui para a gente 4 telas. Então, ele está trazendo uma tela com todos os treinamentos, uma tela com os tipos de treinamento, uma tela com as empresas e uma tela com os funcionários. Isso são sugestões que ele criou, tá? Se eu alternar aqui para o modo de visualização mobile, ó, ele já me dá um preview de como está ficando as telas. Isso aqui são sugestões, a gente vai construir telas do zero, né, para ficar mais próximo daquilo que a gente entende ser o ideal para o usuário. Aqui são só sugestões. Muitas vezes, dependendo da estrutura de dados, essa tela já vem bem intuitiva, já vem bem próximo do que a gente precisa, mas às vezes vai vir apenas uma tela de cadastro e a gente precisa mudar alguns componentes, mudar alguma estrutura para que ela se torne mais intuitiva e mais amigável à experiência do usuário, ok? Então criou aqui 4 telas. Essa é a opção de layout. E nós temos também a opção de action. O que são essa opção de action? Action são ações que a ferramenta vai fazer no seu aplicativo e que vão envolver desde integrações com outras ferramentas até ações internas, como por exemplo, adicionar uma nova linha, um novo registro, apagar um registro, atualizar uma informação na tabela, mudar de tela, navegar entre telas. E aí, conforme a gente for exercitando isso, vocês vão entender melhor o que isso significa, beleza? Essas aqui são algumas das integrações que o Glide já possui. Ele, além dessas integrações aqui, ele trabalha muito bem com API, inclusive aqui, ó, nos seus dados, ele gera uma API para a sua base de dados. Isso é fenomenal, porque te permite tanto consultar essas informações no Power BI, em outro aplicativo, como inserir, deletar, acrescentar informações dentro aqui do seu aplicativo via API. Então é fenomenal isso, beleza? Então vamos lá, já falamos um pouquinho aqui da data, do layout e das actions. Aqui na parte de layout, onde a gente vai trabalhar, vamos dizer aí, 40%. Os outros 60% vão estar divididos aqui entre data e action, mas aqui em data eu garanto que vai ser boa parte do tempo, 50%
Então, se a gente pudesse classificar aqui, eu diria que aqui é 50%, aqui é 40% e aqui 10%, tá? Então, você vai trabalhar aqui 50% do tempo, aqui 40% do tempo e aqui 10% do tempo, beleza? Para quem já está atuando aí entrando no mundo da análise de dados, vai entender que como é bom a gente ter essa visão de análise de dados na hora de construir um aplicativo, porque a gente já consegue pensar lá na frente como a gente vai utilizar esses dados e quais são as relações, quais são os relacionamentos que nós precisamos para construir um aplicativo consistente, uma aplicação realmente consistente, beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou deletar essas telas, perdão, e vou construir telas do zero, tá? Para construir uma tela, a gente vai clicar nesse botãozinho mais aqui e ele vai me dar aqui algumas opções. Construir uma tela a partir de uma tabela, construir uma tela do zero e construir uma tela a partir de um formulário. Vou clicar aqui no construir a partir de um formulário. E o que ele vai fazer? O que ele está me sugerindo aqui? Escolha qual é a tabela de destino dos dados que você vai criar aí esse formulário. Você está criando um formulário, ele está falando isso. Você está criando um formulário. Para qual tabela esse formulário vai inserir os dados? Aí eu posso escolher aqui. Por exemplo, vou pegar de empresas que tem uma estrutura mais simples. Aqui ele já trouxe para mim 3 colunas que estão lá na nossa tabela, na nossa fonte de dados. E eu posso adicionar algumas colunas já aqui, colunas adicionais. Mas não vamos fazer isso aqui não, vamos deixar para fazer isso lá na frente. Então vou criar aqui um formulário, olha, formulário amigável, né? Onde eu posso inserir o código da empresa, o nome da empresa e o setor de atuação dessa empresa. Show de bola. Feito isso, por exemplo, se eu vier aqui digitar um código 1604, vou botar aqui empresa Garra, setor de atuação, serviços. E vou clicar aqui em enviar. Quando eu vou clicar aqui em enviar, o que vai acontecer? Ele vai inserir uma linha lá na nossa tabela de empresas. Vou clicar em enviar, pronto. Se eu voltar aqui agora em data, e aqui em empresas, a nossa empresa está aqui, 1604, nome da empresa Garra e o setor de atuação serviços. Beleza? Então, voltando aqui na nossa tela, como que ele fez isso? Eu não programei nada, como que ao clicar no botão aqui, ele sabe que tem que ir lá para aquela tabela? E quando a gente criou aqui a tela, a gente disse para ele que é um formulário, é uma tela de formulário, então ele já tem isso por trás. Agora, se eu quisesse criar do zero um formulário para fazer essa inserção, eu vou criar aqui um custom, um formulário em branco, e vou adicionar aqui alguns componentes. Por exemplo, aqui na tela, com a tela selecionada, note que ela está marcada aqui, está sombreada. Então, com a tela selecionada aqui, eu vou selecionar aqui do lado direito, onde tem a parte de configuração, eu vou selecionar aqui qual é a tela que eu quero que esses dados façam a inserção. No caso aqui, vou fazer a mesma coisa que é empresas. Selecionar empresas. Ele já sugeriu aqui uma opção para as empresas aqui, para trazer as informações da empresa. Eu vou deletar isso, tá? Vou construir do zero. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou querer colocar aqui dentro da minha tela informações que me permitam inserir novos dados na tabela de empresas. Dentro aqui dos componentes disponíveis na ferramenta, no Glide, a gente tem componentes de inserção, componentes de exibição automática, vários componentes de actions. Então, aqui, o que nós queremos fazer? Nós queremos pegar a informação da tela e levar para dentro da tabela. Então, eu vou pegar aqui um elemento de entrada, tá? Que é essa parte aqui de baixo. Eu vou pegar aqui um text entry, no caso, uma entrada de texto. Se fosse uma data, esse outro componente aqui. De número, esse outro componente. Eu quero validar um telefone, um e-mail. Ele já tem essas opções pré-estabelecidas aqui. Então, no caso aqui, a primeira entrada que eu quero fazer é o nome da empresa, o código da empresa, perdão. Vou até apagar aqui. Então, primeiro é o código da empresa. Então, vou colocar uma entrada de número, ok? Aqui, quando eu coloquei esse componente, ele já vinculou esse componente com a coluna código de empresa. Ele já percebeu, opa, nessa tabela tem uma coluna número e ele está querendo colocar aqui uma informação de número, deve ser
dessa coluna número, ele sugere aqui, beleza? Vou colocar agora um novo componente que vai ser de texto. Ó, notem que ele já colocou aqui o nome da empresa. Então é muito intuitivo. Qual que é o serviço? Se eu vier aqui e colocar agora o text entry novamente, ó, ele vai setor de atuação. Ele já vai trazer também intuitivamente. Beleza? E eu vou colocar agora um botão dentro da nossa tela. Cadê um botão? Aqui é o componente de action, um botão. E aí esse botão, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele faça algo, que ele pegue as informações que estão aqui, ok? E leve para dentro da nossa tabela. Então, aí agora nós vamos pegar esse botão com o botão selecionado aqui. Aqui nas opções do lado direito, ó, eu tenho aqui um campo chamado Action. E aí, se eu clicar em cima dessa opção, ele vai abrir aqui uma série de opções para eu configurar o botão. Primeiro, o título do botão. Vou botar aqui, ó, gravar. Posso escolher um ícone para esse botão. Vou botar aqui um check, né? E aqui, o que esse botão vai fazer? Agora ele está configurado apenas para mandar uma notificação, ó. Só veio essa notificaçãozinha aqui embaixo, ó. Se eu clicar nele, vem só essa notificação aqui, de que foi enviado o registro. Mas eu não quero só isso, eu quero mais coisas. Então eu vou clicar novamente aqui. E ao invés de apenas fazer a notificação aqui, eu vou clicar na setinha e vou criar uma nova ação. Quando eu fizer isso, ele vai para a tela de configuração da nossa ação. É como se fosse um workflow que a gente vai construir agora outras ações para esse botão. O que eu quero fazer? Eu quero que ele pegue a informação da tela e insira no meu banco de dados. Então eu vou clicar aqui em no maisinho aqui, ó. Eu cliquei nesse maisinho. Deixa eu voltar aqui, ó. O maisinho aqui, ó. E ele vai me dar essa série de opções aqui que o botão pode assumir como uma ação. Nós vamos usar qual? Nós vamos usar aqui a de adicionar uma linha, adicionar uma row, tá? Aí ele já está entendendo aqui que a row é na empresas, ó, tá vendo? Ele já entendeu o que você vai adicionar uma linha para empresas. Eu vou clicar em cima, ele já está aqui configurado, ó. Na tabela empresas, o código da empresa da tela vai para o código da empresa do banco de dados, o nome da empresa vai para o nome de empresa e o setor de atuação vai para o setor de atuação. Simples assim. Clico aqui em Done, pronto. Então a partir de agora, se eu vier aqui digitar um novo código de empresa, dar um nome para ela, e um ramo de atuação, e quando eu clicar em gravar agora, ele deu o enviado aqui e, se tudo deu certo, ele tem que ter gravado um novo registro lá na nossa tabela de empresa. Vamos ver? Clica aqui em Data, ó, 2309, Find a Click, setor de atuação, arte e design. Show de bola? Beleza. Olha como que é simples, né? Quantos códigos a gente teve que fazer aqui? Nenhum. E aí já tem aqui uma tela onde, por exemplo, eu poderia dar ao meu cliente para ele cadastrar os funcionários. Aqui a gente fez com a empresa, mas ele poderia cadastrar os funcionários dele para que a gente tivesse aqui uma base de funcionários com as informações do cliente para depois a gente vincular isso com o registro de treinamento. Beleza? Olha que legal. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma tabela para registrar os treinamentos, tá? Porque hoje a gente não temos ainda uma tabela para registros de treinamento. Então, nós vamos criar aqui uma nova tabela e aí volto a falar, poderia ser dentro do próprio Excel, na Airtable, no Google Sheets ou até na estrutura do Glide, mas no meu time, porque eu posso criar fontes de dados e disponibilizar para outras pessoas consultarem. Então aqui, ó, Alexandre Steam, e aí eu posso compartilhar fontes de dados com outras pessoas. Posso usar a fonte do Glide com tabelas normais, vamos assim dizer, e também no formato Big Table, para grandes volumes de dados. E além disso, eles têm conexão, né? Vínculo não. Eles são compatíveis com o BigQuery do Google, tá? Então você consegue inclusive pegar grandes volumes de dados e conectar também, é lógico, vai depender do plano que você tem na ferramenta, tá? Eu vou usar aqui a própria estrutura do Glide para criar a nossa tabela e o nome dessa tabela vai ser registros
de treinamento. Evitem colocar sempre, né, quando forem criar tabelas, tanto aqui como em outras ferramentas, botar espaço, underline, caracteres especiais, que isso dificulta muito na hora de você relacionar essas informações. Boa prática mesmo seria a gente ter talvez essa tabela como assim, ó, reg treinamento, alguma coisa assim, reg train, sei lá. Nome mais curto para também facilitar a indexação dessa informação. Ele trouxe aqui a nossa tabela com uma coluna e eu vou automaticamente criar uma coluna, ó, como que eu fiz? Vim aqui, ó, eu cliquei no maisinho, ó, aí ele vai me dar a opção de criar uma coluna. Eu vou nomear a minha coluna e vou escolher o tipo de coluna. Só que essa coluna que eu vou criar aqui agora é uma coluna de chave primária, então eu não preciso nomear ela. Eu vou apenas mudar o tipo dela. Em vez de selecionar um dos tipos aqui sugeridos, eu vou clicar aqui em Other ou outro, né? E vou selecionar Role ID, tá? Que automaticamente ele já vai nomear essa nossa coluna e dar uma numeração, uma codificação padrão para ela. Beleza? Então, a primeira coluna está criada. O que a gente precisa ter no registro de treinamento? Eu preciso ter, por exemplo, a data do treinamento. Então, nomeei aqui a data, treinamento. E aí vai depender de como você faz o registro do seu treinamento. Se você tem data início e data fim, se você tem hora início e hora fim, e assim por diante. Então, vamos chamar aqui de data início. E aqui eu já tenho uma opção, ó, Date Time. Vou selecionar ela e ele me dá aqui algumas possibilidades de parametrização desse campo. Ó. Date Time, ou só data, ou só tempo. Eu vou deixar como Date Time. O tipo de formato, se eu quero longo, médio ou curto, eu vou usar o curto. E se eu quero deixar os segundos ou não dentro do meu formato de tempo, eu vou fazer 100 segundos, tá? Aqui tem um flagzinho para você marcar se você quer respeitar aquelas zonas de tempo, né? Menos 3 horas, mais 4 horas e assim por diante. Criei aqui, pronto. Vou duplicar essa coluna e chamar ela de data fim. Data fim, vou deixar os mesmos parâmetros. Ok. Qual outra informação que a gente precisa num registro de treinamento? O nome do funcionário. Então, vou pegar essa primeira coluna aqui que ele já criou como name e vou mudar ela para nome funcionário. Ou funcionários, que pode ser mais de um. Então, vou deixar ela como texto mesmo, ou hit text, que seria um campo de texto um pouco mais robusto, tá? Vou deixar ele como hit porque pode ter vários funcionários nesse treinamento. Também eu preciso armazenar a empresa. E aí eu vou deixar como texto mesmo. Preciso armazenar o tipo, treinamento. Vou deixar como texto também. E o título, treinamento. E vou deixar como texto também. Então vamos trabalhar com isso. Ó. Nome do funcionário, data de início, data de fim, a empresa que forneceu o treinamento, o tipo de treinamento, o título do treinamento, o nome dos funcionários que receberam esse treinamento e vou colocar aqui também uma coluna de instrutor, que vai ser texto também. Beleza? Feito isso, já está pronto para receber os nossos dados. Então vamos voltar lá no layout e vamos criar uma tela. Vou criar uma tela aqui de formulário, form screen, treinamentos, cadê? Registro, ó, hash train. Aí ele já vai trazer aqui para a gente as informações, tá? Beleza. Vou criar aqui, eu não criaria assim, eu criaria do zero, mas vou criar aqui como formulário para vocês verem já o funcionamento. Beleza? Por que eu não criaria assim, Alexandre? Por que você não criaria assim? Porque aqui do jeito que ele trouxe, é como se eu tivesse que fazer os inputs todo manual. Na verdade, a gente vai criar relações entre as tabelas para que algumas das informações já venham preenchidas de maneira mais intuitiva, tá? Evitando erro de digitação ou coisa do tipo. Beleza? Então, a gente pode personalizar essa tela. Notem que aqui do lado esquerdo, ó, ele criou um container
Um container de formulário é um componente onde eu posso vincular campos, opções dentro de um formulário. Tá? E aí depois ele foi criando um componente do tipo texto, um componente do tipo texto de entrada, um componente datetime, outro componente de entrada de texto e assim por diante. O que nós vamos fazer? Então, esse primeiro componente aqui eu vou deixar, que é o título da página. Só vou colocar aqui um título mais amigável, registro de treinamentos. Ou você poderia colocar registre aqui o seu treinamento, alguma coisa assim. Esse tipo de componente de texto de exibição, ele tem essa função de exibição, eu posso configurar ele aqui no Style, botando ele maior, um pouco menor, no formato de headline grandona. Então, assim, tem essas configurações já pré-estabelecidas aqui, tá? Vou deixar com uma headline pequena. Aqui na entrada de texto para funcionário eu vou apagar, porque eu quero consultar o nome do funcionário lá da minha tabela de funcionários. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou adicionar um novo formulário. Novo formulário. Qual é o componente que nós vamos utilizar para consultar lá na tabela de funcionários? Eu vou vir aqui e vou adicionar um choice, esse elemento aqui, ó, que ele te permite consultar outras opções já existentes. Então vou clicar nele e colocar ele aqui para cima. O que ele fez? Olha como é que é intuitivo. Ele já foi lá e buscou a coluna nome do funcionário. Só que ele está apontando aqui para mim, ó, que ele vai escrever na tabela de registro de treinamento, no campo nome do funcionário. Ó. Beleza, é isso mesmo. Só que o que eu vou mudar? Eu quero que ele, ao invés de pegar aqui da tabela de registro de treinamento os valores, eu quero que ele pegue da nossa tabela de funcionários. E eu vou mudar aqui também o valor, em vez de ele pegar a empresa, eu quero que ele pegue o nome do funcionário. Então vamos lá. Vou mudar aqui para funcionários. E aqui, ó, já colocou o nome do funcionário. Beleza, já entendeu isso. E aqui eu só vou ajustar a label, né, para ficar mais próximo da melhor experiência para o funcionário. Beleza? Então, se a gente tentar agora clicar aqui no componente, ó, ele já vai trazer o nome do funcionário. Olha que legal, olha que intuitivo. Então, vou clicar aqui no João Silva. Já consigo escolher aqui também a data que esse treinamento aconteceu. Ó. Aconteceu no dia 28/7, às 7h11, ele começou e terminou, vamos botar aqui, meio-dia, do dia 28 também. E olha que legal, a partir disso, quando a gente quiser, por exemplo, construir um painel no Power BI ou em outra ferramenta para demonstrar os registros de treinamento, eu já tenho informação aqui, ó. Data início, data fim, e eu posso fazer a utilização, por exemplo, da DateDiff e aferir aqui o tempo de treinamento que esse colaborador recebeu. Olha que legal, você que já está aí no mundo da análise de dados, como que uma ferramenta como essa pode ser poderosa, ok? Empresa também eu não quero digitar, eu quero consultar. Então vou adicionar aqui, vou até fazer melhor. Tem um componente aqui choice já na página, então só vou duplicar ele. Vou trazer ele aqui para depois da data. Não vou deixar ele lá em cima, no cabeçalho mesmo. Só vou mudar aqui as configurações. Por que apareceu esse vermelhinho aí, Alexandre? É porque ele está me avisando, ó. Um outro componente já está escrevendo dados nessa coluna. E aí eu preciso apontar para ele que ele não vai escrever aqui no nome de funcionários. Ele vai escrever aqui no campo empresa. Ó, já sumiu o erro. Só que eu também vou mudar aqui a fonte. Eu não quero da tabela funcionários. Eu quero da tabela empresas. E aqui ele vai pegar o nome da empresa e eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar aqui, para nome de empresa, tá? E aí ele vai consultar o nome da empresa e aqui já fica intuitivo também para a pessoa escolher o nome da empresa. Vou escolher aqui, vou escolher a garra, ó. Beleza. Qual outra informação que a gente precisa? Tipo de treinamento, título do treinamento e um instrutor. Tipo de treinamento também vou deletar porque eu quero escolher. Então vou duplicar aqui o choice novamente. Vou mudar ele aqui para gravar no tipo de treinamento. E ao invés de consultar empresas, eu vou consultar aqui na tabela tipo de treinamento. E vou mudar aqui o label para tipo de treinamentos. De treinamento. Ok? Quando for selecionar aqui, a gente já consegue configurar também. Olha que legal que está ficando o nosso aplicativo.
Agora, título do treinamento. O título do treinamento, provavelmente, dificilmente você vai ter o título para todos os treinamentos. Mas se você tiver, você pode pegar lá numa tabela. Vou apagar aqui também, ó, título de treinamento. Vou copiar aqui o tipo. Ó, copiei. E vou botar ele para gravar aqui, ó, em título de treinamento. E vou pegar aqui da tabela treinamentos. Aqui eu tenho uma tabela com os tópicos, vamos assim dizer. Então eu tenho aqui treinamento gerencial C, exemplo. Beleza? Então já estaria preenchido praticamente todo o nosso registro de treinamento. Ok? Instrutor. Quem vai ser o instrutor, Alexandre? Bom, esse instrutor nós vamos considerar, você pode ter uma tabela com os instrutores, como pode ser a pessoa que está fazendo o registro, que essa é uma funcionalidade muito legal aqui também do Glide, que outras ferramentas também possuem, mas que aqui eu achei bem intuitivo. Então eu quero que quem está fazendo o registro seja considerado instrutor. Eu vou pegar esse campo aqui, vou apagar e vou inserir um novo componente que é desse tipo aqui, ó. Componente aqui, ó. Então eu vou pegar o componente do texto mesmo. Vou pegar o componente do texto. Só que o que nós vamos fazer aqui? Eu vou vincular esse texto, em vez de eu escrever ele aqui na mão, porque ele está com a opção de eu escrever na mão. Em vez de escrever ele na mão, eu vou pegar um campo automático. Que campo automático? Eu vou pegar do usuário que está conectado, ó, User Profile, eu vou pegar o e-mail dele ou o nome. Eu vou pegar o e-mail, que eu acho que é uma informação mais legal. Beleza? Vou ficar com esse e-mail aqui. Vou deixar essa informação, eu vou levar ela para... Não, melhor, não vou fazer aqui não. Tem a opção de fazer aqui, mas eu acho que vai ser melhor a gente fazer no Action, tá? Beleza? Feito isso, ó, já temos aqui o nosso registro de treinamento pronto para ser gravado lá na nossa tabela. Agora, como que a gente vai fazer? Se eu clicar aqui em enviar, ele já vai fazer esse input das informações lá. Mas o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui em Option, vou vir aqui no registro e no Form Container. Notem que tem aqui uma ação, ó. Tem uma ação. O que eu vou colocar aqui na coluna adicional? Ele já está deixando aqui o instrutor em branco. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar o User Profile e e-mail. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar quem tiver conectado e fazendo o registro de treinamento e vai fazer o input lá dentro da nossa tabela. Vamos testar? Então ele tem que pegar aqui o meu e-mail e colocar lá como instrutor. Então vou clicar aqui em enviar, ó, cliquei em enviar, zerou aqui as informações e lá na nossa tabela aqui, ó, de registro de treinamento, a RegTrain, eu tenho aqui o nome do funcionário, que nós escolhemos lá o João Silva, a data início e data fim, a empresa, o tipo de treinamento, o título do treinamento e olha só, o instrutor, ele armazenou o meu e-mail. Olha que legal. Beleza? Então agora você poderia pegar isso daqui, conectar, integrar com o Power BI e criar um painel de dashboard, vários dashboards ou várias análises da sua política de treinamento e desenvolvimento a partir dos registros de treinamento, ou até mesmo planejar os treinamentos. Olha o poder que essa ferramenta tem. Beleza? Quantos códigos usamos? Praticamente nenhum. Então, beleza, gente. Ó, tá aí pronto já o nosso registro de treinamento. Inclusive, você pode utilizar isso para captar os registros de treinamentos dos seus clientes, dos setores da organização onde você trabalha. Depois pega esses dados, compila lá dentro do Power BI e cria um super projeto com vários dashboards, várias análises de registro de treinamento. Registro de treinamento aqui foi só para a gente exercitar a didática, exercitar a ferramenta. Tá? No nosso treinamento, na turma que eu vou lançar, nós vamos abordar exemplos muito mais complexos, como, por exemplo, inspeções do SESMIT, próprio registro de treinamento, mas de uma forma mais elaborada, avaliação de desempenho potencial, como criar uma área EAD ou como criar uma área de treinamento interno para a sua empresa. Olha o poder disso. Então, você poder criar uma área de membros, onde os seus funcionários possam entrar e vão ter ali todos os repositórios dos seus de treinamentos que você fornece para os seus colaboradores. Olha só que legal. Você poder hospedar ali todos os treinamentos, todas as informações de treinamento que você tem para os seus colaboradores, não tem preço. Tá? Você vai conseguir criar isso
para poder criar essas informações e apresentar. Deixa eu só entrar aqui, ó. Aí, criar aqui, ó, poder disponibilizar os seus cursos. Isso aqui são os cursos da minha área de membros que eu estou criando aqui dentro do próprio do Glide, né? Já está praticamente pronta. Algumas pessoas já estão até utilizando, alguns usuários, onde eu tenho todas as aulas aqui gravadas. Inclusive esse curso do Glide eu vou hospedar exclusivamente aqui, inclusive para validar, para as pessoas verem se pô, realmente é um curso bem estruturado. Tanto é que ele usa para hospedar sua própria plataforma de cursos. Então, tá aí. Uma grande ferramenta, uma excelente ferramenta e o melhor de tudo, no code. Ou seja, você não precisa passar meses, anos estudando programação, escolhendo uma linguagem de programação e depois ainda ter que pensar em como aplicar esse seu conhecimento técnico para resolver problemas da organização ou dos seus clientes. Com uma ferramenta no code, você tem a vantagem de já ter ali toda a codificação praticamente pronta. Você só vai ter o trabalho de pensar nas regras de negócio, nos problemas de negócio e como aquilo ali pode resolver o problema ou trazer uma solução de negócio para o seu cliente ou para a organização onde você trabalha. Então, se você se interessou em participar desse treinamento que eu vou ministrar, na descrição do vídeo tem um link de um formulário para você se inscrever, fazer a pré-inscrição e receber mais informações da primeira turma. Eu garanto que a primeira turma vai ser uma oportunidade única, que não vai se repetir. Com um investimento muito baixo, você vai poder participar dessa nossa primeira turma com um investimento muito baixo e já vai estar ali entre os primeiros que vão ajudar a construir esse curso bem estruturado dessa ferramenta do Glide. Então, te faço esse convite, se você gostou do vídeo, se você já está participando da jornada, acredito que esse conteúdo aqui vai agregar muito para a sua jornada de transformação, de migração aí para atuar como um consultor, ou mesmo continuar aí como CLT, continuar como um funcionário, mas se tornar um profissional de destaque, um profissional realmente diferenciado. Esse conteúdo aqui eu tenho certeza que também é um grande diferencial para você e te convido também a participar dessa nossa primeira turma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que eu registro o treinamento. Vamos voltar aqui no nosso aplicativo. Falta um detalhe. Aqui a gente está fazendo a visualização, está vendo a visualização. Alexandre, como é que eu compartilho isso com o meu colega de trabalho, com o meu cliente? É aqui, ó, o botãozinho Publish. Se eu vier aqui em Publish, ele vai publicar o aplicativo. Mas antes, eu recomendo que você venha aqui em Settings, para que você possa personalizar ele. Você pode criar um ícone novo. Você pode ir lá no Canva, cria uma logomarca para ele e faz aqui o upload. Aqui você define qual é a cor dele. Ó. Você pode personalizar a cor desse seu aplicativo. Você pode escolher se ele vai ter um menu lateral ou no topo, na versão desktop. Esse menu vai ficar aqui lateral, parecido com aquele nosso template, né? Quem é aluno do curso completo. Ou se as opções vão ficar no topo da tela. Você pode escolher um tom mais neutro, mais highlight, se ele vai ser mais justo, small. Então, aqui são as opções de aparência. Controle de privacidade. Você pode ter um aplicativo privado. Só usuários que você determinar é que vão poder utilizar esse aplicativo. Ou não, você vai tornar ele público, para que seus clientes possam acessar. E aí você tem a opção, se for um aplicativo que você não precisa captar os dados do usuário, por exemplo, uma pesquisa de clima, você pode deixar anônimo aqui, a pessoa não precisa nem colocar o e-mail dela. Agora, se é uma coisa que você precisa coletar essa informação ou controlar o acesso, você precisa colocar aqui exigindo um login, beleza? Integrações, você pode habilitar aqui algumas integrações com o seu aplicativo, aí vai depender também do seu plano. No plano gratuito você consegue ter algumas integrações também, mas tem restrições. A forma como o usuário vai fazer a autenticação, normalmente eu deixo essa aqui padrão, que é o quê? A pessoa coloca o e-mail dele ou dela e recebe um PIN para fazer o login, beleza? Você pode personalizar a sua área de login, a sua tela de login, colocando sua logo, uma outra cor, escrevendo uma mensagem personalizada. Você pode vincular termos de, de ciência, né? Quando a pessoa, ó, tipo assim, quando você quiser login no meu aplicativo, você está ciente e concorda com esses termos. Seria mais ou menos isso, tá? A forma como vai ser a sincronização dos seus dados e o plano que você assinou aqui dentro do Glide, tá? Feito isso, você vai clicar aqui em Publish, depois dessas configurações, coloca aqui o nome dele, eu vou botar G Power Training, tá?
Não pode ter nome, não pode ter caractere especial nem letras maiúsculas, tá? Lembra sempre disso. Não pode ter nenhuma letra maiúscula. Beleza. E aí, se você não tiver um domínio próprio, ele vai registrar no domínio dele, .glide.page. Aí é só clicar aqui em Publish, ele já vai publicar o nosso projeto e eu consigo pegar esse link e mandar para qualquer pessoa e a pessoa poder utilizar. Posso disponibilizar esse QR Code, posso copiar esse link e posso também convidar pessoas através dessa janelinha que eu vou colocando o e-mail e convidando, e-mail convidando, e-mail convidando. Beleza? Se eu tiver um domínio próprio, eu posso fazer aqui a configuração, aí é no nosso curso que eu vou mostrar como fazer essa configuração, como personalizar ainda mais o seu aplicativo. Do mais aqui, você que acompanhou a aula, criou um aplicativo como esse ou outro, é só vir aqui em Share, né, copiar o link e mandar para a pessoa. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova página, já com a tela do login. Vou fazer aqui um login rapidinho, só para vocês verem como que funciona esse login. Ó, vou colocar aqui um e-mail. Quando eu clicar aqui em continuar, ele vai mandar um PIN. Eu vou pegar aqui o PIN que ele mandou no meu e-mail. Vai chegar aqui com o próprio nome do aplicativo, o PIN, ó, 73538. 73538. E aí eu loguei, vou entrar dentro do aplicativo. Isso também no próprio celular. E depois que a pessoa fez o login, ela pode inclusive instalar o aplicativo no celular, fica como se fosse um aplicativo da Store mesmo, e a pessoa consegue utilizar o aplicativo sem problema nenhum. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu like para me ajudar a continuar criando conteúdo gratuito como esse, que vai ajudar você a se tornar um profissional diferenciado no mercado, atuar como consultor com essas ferramentas que eu venho abordando, não só na jornada, mas em outros vídeos também. E não se esquece de preencher o formulário aqui de pré-inscrição na primeira turma que eu vou lançar de construção de aplicativos e construção de soluções com essa ferramenta, o Glide. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!